de saúde, médicos, enfermeiros, ASGs que atuam em hospitais, nós temos que pensar neles também, não só nos médicos, os seguranças que também atuam lá, né? Então, nós temos que pensar neles também. Então, nós já podemos presumir que a Covid-19 pode ter sido adquirida ali. Ali há uma presunção fática, certo? Porém, nós temos também as atividades essenciais que estão sendo utilizadas no isolamento. Nós estamos em isolamento. Então, as atividades essenciais, quais são? Supermercado, transporte. E como eu estive pesquisando, e os sintomas da Covid-19 se apresentam entre 4 e 7 dias após a contaminação, como é que nós podemos detectar o momento exato desta contaminação? Essa é a grande incógnita, esse é o grande, é o grande cerne, a grande questão que nós temos, porque para o juiz fica difícil até para o magistrado julgar. Fica até difícil. E para nós, advogados, fazemos uma petição inicial dizendo que se contaminou ali, mas quando? Como? Se for na atividade de saúde, não tem problema, já é mais fácil. Mas e nas atividades essenciais? Tem uma pergunta. Esse é o questão. Tem até uma pergunta aqui dizendo quais as condições para ser eu acho que é configurado o nexo de causalidade. Então, eu vou. Tem a ver com o que eu perguntei. É interessante isso, porque esse ponto aí vai ser crucial para determinar se você vai ser enquadrado num B31 ou num B91. Exatamente. E o B91 é que caracteriza o acidente de trabalho, ou seja, que caracteriza aí a Covid-19 como doença do trabalho. Isso aí vai ser essencial. Como é que faz com isso? Isso vai depender de cada caso. E aí, como é que a gente analisa os casos? O que é que o advogado deve observar nesse aspecto aí? Primeiro, a atividade exercida pelo empregado. Isso aí é essencial. E a atividade exercida pelo empregado vai te dar uma direção, uma noção do grau de contato dele com a doença, com o vírus, aliás. Com a doença não, com o vírus. Por exemplo, aí eu chamo a atenção para uma classificação que vem sendo bem comentada, até mesmo o MPT tinha uma nota nesse sentido, utilizando essa classificação, que é a classificação da OSHA, que é o órgão que trata das condições de saúde e segurança do trabalho nos Estados Unidos. E a OSHA fez uma classificação determinando aí graus de riscos a depender da atividade exercida pelo trabalhador. Por exemplo, trabalhos com risco de exposição muito alto. Ele coloca os profissionais de saúde. Como a OSHA enquadrou esses profissionais de saúde num risco muito alto, isso já é um indício de que esse profissional pode ter adquirido essa doença no exercício da sua atividade. Outro indício também utilizado em relação aos profissionais de saúde, isso é importante que os advogados se atentem a isso. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, a nota técnica 07 de 2020 da CESAP, ela apontou um dado dizendo que 15% dos profissionais de saúde são infectados. A própria nota técnica... Deixa eu beber uma aguinha aqui. Só não tussa nem fique com febre. Por favor. Eu tenho que mudar a voz está falhando. A nota técnica traz esse percentual de 15%, mas eu lembro aqui que eu vi uma matéria no jornal de Pernambuco apontando esse percentual em 70%. 70% dos casos de Covid, no estado aqui de Pernambuco, ao lado, né, pertinho do nosso, 70% dos casos são de profissionais da área de saúde. Então, existe uma presunção fortíssima, juntando esses dados, de que esse profissional de saúde pode ter se contaminado do ambiente de trabalho. Outra coisa que também tem que ser considerada aí, na questão do conjunto probatório pelos advogados. Os profissionais, por exemplo, o pessoal médico do trabalho fala muito de alguns pontos que é necessário averiguar quando eles vão fazer perícia,
que é, por exemplo, o contágio, o contato desse trabalhador com o vírus, como é que se deu esse contato? Ele trabalhava de forma intensa, ele tinha intervalos, ele tinha EPI suficiente, ele tinha EPC, a empresa treinou esse empregado para usar esse EPI da forma adequada, além de treinar... A empresa tomou os cuidados de desinfecção do local de trabalho, tem que ver esse lado também. Além de treinar esse empregado, observou se ele estava usando, fiscalizou, porque assim... Fiscalizou a utilização do EPI. O uso de equipamento de proteção individual, que também vira um EPC, equipamento de proteção coletivo também, da Covid, esses trabalhadores precisam passar por um processo de treinamento, porque não é fácil. Até mudar hábitos não é fácil, doutora. Não. São hábitos, você tem que mudar hábito. E o nível cultural dos trabalhadores, temos que ser sinceros, não tem um nível superior, eles não têm, principalmente os ASGs, né, os seguranças, eles têm os hábitos para modificar os hábitos e convencê-los de que isso fazer bem para eles, fica difícil. Difícil para a empresa. Temos que nos colocar do lado da empresa também. Então, além do grau aí, que a OSHA apontou, eu estou falando dos profissionais de saúde, porque a OSHA divide aí em 4 graus. O alto risco de exposição, o risco muito alto de exposição, o alto risco, o risco médio e o risco baixo. Tá? Tem o risco muito alto, tem o alto, médio e baixo. Os profissionais de saúde estão enquadrados no risco muito alto. Então, além da classificação da OSHA, dos dados que a gente já vem aí, tem que acompanhar, o advogado tem que acompanhar esses dados. Esse dado que saiu aí do estado de Pernambuco, isso muito nos interessa. Tem que ver o comportamento da empresa em relação aos cuidados com o meio ambiente do trabalho. Tanto da empresa, quanto o comportamento do empregado, que a empresa é obrigada a fiscalizar. Também tem que analisar, na questão do nexo, o comportamento do trabalhador fora do ambiente de trabalho. E eu bato muito na tecla dizendo isso. Eu vejo profissional de saúde que não está dando exemplo fora dos hospitais. Tá? Esses profissionais trabalham em hospitais e estão se aglomerando alguns. Se ficarem doentes de Covid-19, isso vai ser uma contraprova que desfavorece esse empregado. Porque existe, na questão da responsabilidade, a culpa exclusiva da vítima. E a culpa exclusiva da vítima, ela quebra o nexo. Para a gente responsabilizar, eu sou um profissional de saúde, para eu responsabilizar o meu empregador, dizendo, eu adquiri Covid-19 aí, tá? Vai ser analisada aí a conduta, o nexo e o dano. É provável que ele tenha adquirido no ambiente de trabalho? Sim. Sim, risco altíssimo. Os dados demonstram que eles são muito contaminados. A gente sabe que está faltando equipamento de proteção. A gente sabe que tem lugares que não estão fazendo o treinamento adequado. Mas, se o empregador provar a conduta inadequada daquele profissional de saúde, dizendo que estava participando de aglomeração, não estava usando o EP, porque não é para eles levarem o equipamento de proteção individual, não é? É até para o hospital ter um lugar para deixar para fazer a desinfecção, até para não sair contaminando lá fora. Se um profissional vai e leva, se a empresa vê, né? Não, vou levar. Leva. Isso aí é uma conduta que pode ser feita aí uma prova contra ele. Dizendo assim, exatamente. Adequadamente. Exatamente. Eu fiscalizei. Diz que, só que o empregador, ele não tem olhares em todos os lugares. Ele não é onipresente. Ele não é onipresente. Exatamente. Ele não é onipresente. Ele não está ali para ver tudo. Né? Exatamente. Então, tem que olhar. O equilíbrio. Perdoe, doutora. O tempo de exposição, a jornada desse empregado, tem que ver o fornecimento de EPI, e não só o fornecimento, o treinamento e a fiscalização. Fornecer, treinar e fiscalizar, tá? Tem que ver se são adotadas aí todas as medidas de saúde e segurança. Os hospitais têm que cuidar muito disso, tá? Porque a contaminação ela é muito fácil de ocorrer, tá? E tem que analisar também, nesse contexto, a vida desse trabalhador, o comportamento desse trabalhador fora do ambiente de trabalho. Então, acho que alguns parâmetros a serem considerados são esses. Mas
aí vai depender de cada caso que você vai analisar. No caso dos profissionais de saúde, existe já uma forte presunção, um indício de que aquela doença foi adquirida no ambiente de trabalho. Mas isso não quer dizer que necessariamente, se ele aparecer doente, ele adquiriu ali. Existe um indício, tá? Outra coisa que também eu quero deixar claro aqui é sobre o alto risco de exposição. Por exemplo, a OSHA coloca os condutores de veículos de ambulância como alto risco de exposição. Eles não entram aí no risco muito alto, eles entram no alto risco, quem está dirigindo a ambulância. Risco médio de exposição, por exemplo, o pessoal que está ali trabalhando com varejo, com vendas, eles colocam como risco médio. E também tem um menor risco de exposição, que são aqueles profissionais, advogados, que precisam no escritório pegar um documento e que não tem esse contato, não tem essa aglomeração, está num risco aí baixo de exposição. Então, essa classificação ela é bem importante. Essa classificação, inclusive, está numa nota técnica do Ministério Público do Trabalho. Também, a gente tem que ver, ou observar muito, a questão do ambiente de trabalho em que está inserido aquele trabalhador. As condições de saúde e segurança desse ambiente de trabalho. Por quê? Porque se ele for um ambiente desordenado, quem fala muito disso é o professor Guilherme Feliciano, lá da USP. Se for um ambiente desordenado, pode ser que configure aí a questão da responsabilidade objetiva e não subjetiva, ou seja, não precisaria nem comprovar culpa, tá? Exato. O nexo e o dano. Porque ele fundamenta essa questão da responsabilidade objetiva no artigo 14, parágrafo 1º, da Lei 6938, que é a Lei de Meio Ambiente, dizendo, se o meio ambiente é totalmente desorganizado, não prima pelas normas em relação à saúde e segurança do trabalhador, o cumprimento das normas referentes aí à saúde e segurança do trabalhador, se há uma desordem, há a possibilidade de se aplicar ali a Lei de Meio Ambiente, que é uma lei muito mais dura, tá? E pode se caracterizar essa responsabilidade objetiva. Também eu lembro que o Supremo, no RE 828040, já se pronunciou que é possível aplicar o artigo 927 do Código Civil no caso de atividades cujo risco de infecção é acima do normal. Então, foi a reclamação constitucional 924, julgada em 4 de outubro do ano passado, salvo engano. Também, e tem o recurso do Supremo, o recurso extraordinário 828040. Isso aí. Foi esse que gerou a reclamação constitucional. Foi esse que gerou a reclamação constitucional. Eu lembro porque eu tive um processo que eu estava aguardando esse julgamento. Então, ficou todo mundo de olho, né? Esperando assim, e aí? Exato. Não, doutora, eu fiquei altamente apreensivo porque eu não sabia qual é o posicionamento do relator, que me surpreendeu, inclusive. Me surpreendeu. Eu estava esperando o oposto. E me surpreendeu o posicionamento do relator. Me surpreendeu positivamente, diga-se de passagem. Bom, então, apesar do artigo 7º da Constituição trazer a questão da responsabilidade subjetiva, que aí precisa provar culpa, nexo e dano, a gente tem a possibilidade de se aplicar a responsabilidade objetiva nessas duas formas aí. Com base nesses dois artigos, o 927 do Código Civil, para aquelas atividades cujo risco de infecção é acima do normal, e no caso de empresas que o ambiente é uma desordem, o ambiente laboral aí é desordenado em termos de saúde e segurança, a gente tem a possibilidade de aplicar o artigo 14, parágrafo 1º da 6938. Então, ainda tem esse contexto aí. Então, assim, não é simples chegar à conclusão de que o simples fato de o Supremo ter decidido pela inconstitucionalidade, digamos assim, daqueles artigos, o 29 e o 31, a gente está falando do 29 em especial, ensejou necessariamente a configuração da Covid-19 como um acidente de trabalho ou como uma doença do trabalho. A gente tem que olhar vários aspectos aqui, inclusive a responsabilidade. Lembrando que o empregador, ele é responsável pelo meio ambiente de trabalho saudável. Mas no caso da Covid-19, isso enseja também um comportamento condizente dos trabalhadores.